vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus, aqui agradeço a rica oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, né? Fala-me suavemente, né? Glória a Deus, que hino maravilhoso. Eu convido a irmã Elda para vir também expressar sua alegria diante do Senhor aqui nesta noite. Logo após a irmã Elda, a diaconisa Liduína vai fazer a oração dos dizimistas e ofertantes, tá bom? Glória a Deus. Dos irmãos na paz do Senhor, eu vou louvar os 665. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, precioso é a nossa comunhão. Somos um corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. É pequeno, mas foi para o Senhor, amém? Cadê essa oportunidade? Saúde aos amados com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orarmos, agradecermos ao Senhor que Ele nos dá e vamos ofertar com alegria, amém? Soberano e eterno Pai, meu Senhor da glória, Pai amado, Pai querido, te apresentamos, Senhor, primeiramente, Senhor, nesta noite as nossas vidas, Pai, como sacrifício vivo, Senhor. Vem, Senhor, abençoar nossas vidas, Senhor, nesta noite, Pai. Recebe, Senhor, a nossa oferta nesta noite, meu Senhor da glória. Recebe, Pai, esse culto, Senhor, a adoração, Senhor. Tudo que nós fazemos, Senhor, é para Ti. É para a Tua honra e para a Tua glória, meu Senhor amado. Te apresento, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos. Aquele, Senhor, que vai Te ofertar, Pai amado, Pai querido. Aquele que não tem, que o Senhor possa abençoar, Pai amado, Pai querido. Vai abrindo porta de emprego, meu Senhor da glória. Abra as comportas do céu, Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor. Derramando chuva de bênção, Senhor, sobre os Teus filhos, Pai amado. Sobre cada vida que se encontra aqui nesta noite, Pai. Visita, Senhor, a dispensa, meu Senhor da glória, dos Teus filhos. Não deixa faltar, Pai amado, Pai querido, o alimento, meu Senhor da glória. Não deixa faltar, Senhor, o pão de cada dia, meu Senhor. Nos enche, Senhor, com a Tua graça, com Teu amor, meu Senhor da glória. E aumenta a nossa fé, Senhor, para cada dia continuarmos, Senhor, confiando somente em Ti. Porque somente o Senhor tem o melhor para nossas vidas. E eu já te oro e te agradeço nesta noite. Amém. Glória a Deus. Oferte com a... Louvando ao Senhor. Pessoal da amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz, e assim, só assim vencerei, e ao teu lado serei para sempre feliz. Pastor, eis meu desabafo. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz, e assim, só assim vencerei, e ao teu lado serei para sempre feliz. Pastor, eis meu desabafo. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha ferida, no caminho ferida, caída no chão. Mas com atitude gentil tomaste-me nos braços teus, e agora por fim sou feliz, pois contigo me fiz uma ovelha de Deus. Pastor, eis o meu desabafo. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão. Mas com atitude gentil, aleluia, tomaste-me nos braços teus, e agora por fim sou feliz, pois contigo me fiz uma ovelha de Deus. E agora por fim sou feliz, pois contigo me fiz uma ovelha de Deus. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus e a continuidade do culto feito com o pastor Vicente. Receba o servo do Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Da igreja na gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos fazer uma oração para o Senhor nosso Deus nos abençoar nesta noite, nos dar a sabedoria do Espírito, a inteligência para nós ministrar esta aula. Oremos a Deus em nome do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai celestial, Senhor Deus, nós pedimos neste momento as suas bênçãos para nós, Senhor, para que nós possamos ministrar, Senhor, a tua palavra, nos dá o discernimento, nos dá a compreensão pelo teu Espírito Santo, meu Senhor, enquanto nós falamos, enquanto nós... Timóteo 3, 14 a 17, no versículo 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido,
Versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Né? Muito bem, então o tema de hoje é a Bíblia como única regra de fé e prática. Tá? Nós nos tornamos até repetitivos, né, nesses temas, meus irmãos, mas é porque nós, seres humanos, vivemos constantemente sob a influência de outras pessoas. E para que nós possamos identificar se a influência que estamos sofrendo, ouvindo, lendo, vendo, se elas realmente é de Deus. Então, esse alerta é muito importante, principalmente nos últimos dias que nós vivemos da Igreja do Senhor na face da terra. Porque um dos sinais da volta de Cristo é a apostasia. E o que é a apostasia? É negar a fé, né? Mas há muitas pessoas que mantêm a fé em Jesus, confessando Jesus, mas nega pela forma de vida, né? Então é isso que nós temos que realmente identificar, né, como a pessoa de fato ela tem procurado viver na presença de Deus, se ela tem realmente como regra a sua fé prática na palavra do Senhor. Esse é o nosso grande dilema, né? Porque há muita fé e pouca prática. Fala-se muito de Cristo, vive-se pouco Cristo. Quando diz-se vive-se pouco Cristo, é a vontade dele, é como ele quer que nós sejamos, tá bom? Então aqui em 2 Timóteo, que é o texto chave assim, para o que nós vamos falar, a Bíblia como única regra de fé e prática, nós observamos aqui a preocupação do apóstolo Paulo com Timóteo, e ele diz aqui no versículo 14, no versículo 14, 3:14, 2 Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, essa palavra permanece, continua, é um apelo a não mudar daquilo que aprendeu. Então, ele diz assim, desde a tua meninice, né? Tá? No versículo 15, ele diz, desde a tua meninice, sabe as sagradas escrituras. E aí ele diz que o saber, ele saber as escrituras, o tornou sábio e para a salvação. Então, a sabedoria que vem de Deus, imediatamente, ela nos leva ao próprio Deus, a servir a Ele, né? Porque a salvação é dita na Bíblia, é assim mesmo, é pela fé, pela graça, mas essa fé e essa graça que a Bíblia nos fala, ela tem um grande significado de intimidade com Deus, né? Uma fé e uma graça que não nos mistura com Deus, ela não é a fé verdadeira e não é a graça verdadeira, né? Então essa foi a preocupação do apóstolo Paulo, a gente diz apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo na vida dele. Aqui no versículo 16 diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É mais um apelo de Deus através do apóstolo Paulo, irmãos, que se alguém quer servir a Deus e servir bem, ele só vai conseguir se ele ler Bíblia, estudar Bíblia, entender Bíblia, tá? O básico é o ideal, é o básico, tá? Porque às vezes a pessoa vai estudar, não que eu seja contra o estudo, pode se dedicar, vamos nos dedicar muito ao estudo, mas tem muitos estudos que, em vez de aproximar, faz afastar, gera confusão, polêmica, tem a internet repleta de polêmica, de contendas. Não é isso que Deus quer, né? O estudo não é para isso, é para nós nos aprofundarmos em Deus. E o objetivo é esse, para que o homem de Deus, é Bíblia, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queremos fazer uma obra para Deus, então é Bíblia, tá? É Bíblia. Bom, as Escrituras, as Sagradas Escrituras,
toda doutrina e prática deve ser avaliada à luz da Bíblia, né? Toda doutrina, o que é doutrina? Doutrina é ensinamento, né? O ensinamento e a prática, eu estudo, eu aprendo e eu pratico. Tem que ser à luz da Bíblia. O que é que significa a luz da Bíblia? Ou seja, a Bíblia aqui é como uma lanterna, é como um farol, é como uma lâmpada acesa. Inclusive a palavra diz que a palavra de Deus é uma lâmpada acesa, iluminando para a gente enxergar, né? Então, se eu leio Bíblia, estudo Bíblia, eu quero praticar a Bíblia, mas no resumo eu quero fazer do meu jeito, então não está valendo, não é isso que Deus quer de nós, tá bom? Então toda doutrina deve ser avaliada à luz da Bíblia. Por isso que nós lemos tanta referência, tanta Bíblia, explicamos para que os irmãos tenham certeza que nós estamos aprendendo da Bíblia, do que está escrito, e que ela contém tudo que é necessário para a salvação e uma vida agradável a Deus. Então, mais uma meta nossa: número 1, salvação, e a segunda, uma vida agradável, uma vida que agrade a Deus, uma vida que seja uma vida saudável, né? Mais uma vez, Bíblia, é lá que nós vamos encontrar como viver, como fazer, o que fazer e como fazer, tudo é na Bíblia, né? É claro que tem as interpretações, precisa do Espírito Santo, precisa entender o contexto dos temas, dos assuntos, e isso o Senhor Deus vai trabalhar com certeza. Bom, a Bíblia, ela é a autoridade final e suficiente. Meus irmãos, quando nós dizemos que a Bíblia é a autoridade final, é que não há nenhuma autoridade de Deus na terra maior do que as Escrituras. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa quem está falando, se ele não estiver falando conforme a Bíblia, nós não devemos receber, nem aceitar e muito menos praticar, tá? Por quê? Porque todo profeta, pastor, pregador, tudo, louvores inclusive, tem que ter base bíblica. A gente tem que achar a Bíblia ali no que está se falando, tá? Por isso que ela é a autoridade final. A autoridade final não é esse ministério, aquele ministério, esse ou aquele pastor. Não é de forma nenhuma. Agora, se estiver falando nas Escrituras, vamos ouvir, vamos praticar, porque certamente Deus estará conosco, né? Quando diz suficiente, irmãos, eu não sei os irmãos, né, mas alguns devem pensar o mesmo que eu. Quando diz que a Bíblia, esse livro sagrado, é suficiente para a nossa salvação, para vivermos uma vida, né, aprovada por Deus, talvez alguém possa ter alguns pontos na mente e no coração que diz, mas eu não encontrei na Bíblia como viver, como tratar esse assunto. É porque precisa ler mais um pouco, é preciso orar mais para o Espírito Santo abrir a mente. Olha, irmãos, o erro gravíssimo dos doutores da lei no tempo de Jesus. Eles não conseguiram ver que Jesus era o Messias. E estava na Bíblia. Estava na Bíblia, né? Eles estudavam, mas eles estudavam para uma visão pessoal, para um entendimento pessoal. E assim muitos estudam assim, querendo encontrar na Bíblia uma forma de vida que lhe é conveniente. E não vai dar certo. Quando nós vamos ler a Bíblia, a primeira coisa eu tenho que estar disposto a negar algumas coisas em minha vida, tá? Porque se eu for ler a Bíblia querendo encontrar base para agradar às vezes o que eu quero, que não estará em acordo com Deus, vai encontrar, mas é fora de contexto. Ou seja, dentro do contexto não está certo, às vezes, o que as pessoas admitem para viver, tá? E a gente vê isso de forma muito simples, irmãos, porque a igreja ensina, e as pessoas insistem em fazer diferente, algumas pessoas, né? Então é lamentável isso. E às vezes tem aquele constrangimento, a gente tem que chamar, conversar, está escrito, por quê, né? Então isso é muito desagradável, né? E também tem uma pergunta que sempre alguém faz assim, por que um pode e o outro não pode, né? Não, o que Deus diz não é para todos, não existe isso. Então se você está fazendo o que Deus manda, o que está escrito, fique firme, e o que não está, deixe ele na mão de Deus, e certamente o pastor ou alguém na direção de Deus está orientando essa pessoa, e se a pessoa não quiser, mas você continua, é porque está escrito, né? E amém, tá bom? Muito bem.
Então, quando diz que ela contém tudo que é necessário, é porque lendo, orando, o Espírito Santo vai abrir a nossa mente para enxergar coisas que naturalmente nós não enxergaríamos, ou às vezes com o coração fechado a gente não quer aceitar. Essa é a verdade, né? Diz um ditado popular que o pior cego não é aquele que não enxerga, o pior cego não é aquele que não enxerga, é o que não quer enxergar. Isso é que é ruim, né? Que a pessoa que não enxerga por uma deficiência natural, né, é uma coisa, e aquele que tem as vistas pode enxergar, mas fecha, né? Porque o cego físico, por exemplo, ele ouve e enxerga Jesus, né? E às vezes o que não é cego físico, não é surdo, ele vê, tá? Ele ouve, mas é como o próprio Deus diz, eles veem com os olhos, ouvem com os ouvidos, mas não entendem, não compreendem nada, porque lhes falta o Espírito Santo, né? E isso é muito sério, irmãos, no mundo de tantas confusões que nós vivemos, tá? Muito bem. Olha o que está no Evangelho de João, na sua folha de estudo. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, o que nós temos escrito é o suficiente para a nossa salvação. Porque também aparecem muitas doutrinas, muitos ensinos, irmãos, que não está na Bíblia. A pessoa, Deus me revelou, sim, mas essa revelação, aonde é que tem algum contexto que pode dar sustentação? Não, Deus me revelou, não. Vamos ficar só com o que é possível. Deus revela, sim, mas o que tem base bíblica para aquela revelação, e nós aceitamos, tá bom? Já vi, não vou pontuar doutrinas aqui, senão tem que explicar e a gente sai do foco, tá bom? Mas você deve entender, e quando tiver dúvida nos pergunte que a gente vai te ajudar, tá bom? Então aqui, olha, Jesus falou muito, Jesus ensinou muito. Se fosse escrever, ele usa uma figura de linguagem aqui de exagero, né? O mundo não caberia os livros, né? Então é muita coisa para a gente imaginar, tá? Então assim, mas o Senhor Jesus preparou 12 homens, né? Um deles se perdeu, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me deu sangue dele. Me deu. Aumenta o som do azul. Glória a Deus. Pronto. Que não vai faltar, não. Muito bem. Aleluia. Bom, então, terminando aqui esse versículo 21, 25, né? O Senhor Jesus preparou, né, separou 12 homens, um deles se perdeu, mas os outros, eles viveram 24 horas com o Senhor Jesus. Eles viveram 24 horas com o Senhor Jesus, né? Dia e noite, comendo, bebendo, né? João foi um dos apóstolos que tinha o hábito até de encostar a cabeça aqui no peito de Jesus. Tiveram uma vida muito próxima. Jesus preparou aqueles homens. Então, com certeza, eles ouviram muito, né? Eles aprenderam muito, né? E o que Deus dirigiu, eles escreveram, tá? E é o que nós temos. Aí o que é assim estranho, que eu já comentei com alguém, as pessoas às vezes vêm com perguntas tão complicadas e deixa de praticar e viver coisas tão simples que a Bíblia explica com clareza. Então vamos pegar o que está revelado, não vamos tentar ficar criando, inventando coisas, né? Como tem tantas coisas aí, por exemplo, agora teve um tempo aí que ficaram falando que o tanque de Betesda não existia, por exemplo, né? Mas agora já descobriram, na arqueologia, né, escavando, descobriram que existia. Então, para que essas coisas? Não está lá escrito?
que Jesus chegou lá e operou aquela maravilha, então vamos crer, porque ele faz mesmo, né? Um tanque de Betesda ou não, né? E isso às vezes gera uma polêmica, e com isso vem outras coisas, então vamos ficar com a Bíblia. Deuteronômio 29, 29, tá bom? Está escrito assim: as coisas encobertas, né, ocultas, pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos as palavras desta lei. Então, vamos pegar o que está escrito, vamos ler, vamos aprender, e vamos pedir graça e viver. Se tem alguma coisa que nós temos dificuldade, vamos orar, e Deus vai dar força, dar capacidade, né? Aí aqui diz aqui, ó, que tem coisas que Deus não revela. O que está revelado, está escrito. E o que o Espírito Santo nos revelar, pode ir na Bíblia que nós vamos encontrar. Por que eu falo isso? Pela Bíblia. O Senhor Jesus disse: ó, eu vou para meu Pai, ouçam bem, eu vou para meu Pai, e eu rogarei a meu Pai, e Ele enviará o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos ensinará, diga comigo, todas as coisas. Pela Bíblia, na oração vai para a Bíblia, quando vier uma revelação é Espírito Santo, tem que ter contexto bíblico, e aplica-se a palavra. Aplicar ensina para viver. Pronto, é isso aí, de forma bem simples, tá? Não há nada encoberto que não há nada que não venha a ser revelado, implicando que tudo será exposto, especialmente em juízo, tá? Então, assim, tudo que eu e você, a humanidade, precisar na vida terrena para viver, não vai faltar. Deus vai se encarregar. Bíblia, na oração, estudo, Deus vai abrir a mente, vai entender. O Espírito Santo vai revelar uma coisa que a gente não consegue ver normalmente nas Escrituras, e vai enxergar ali. E vai ter coisa que Ele não vai revelar. Mas no juízo, tudo será revelado, inclusive o particular de cada um de nós, os segredos de todos nós, né? No juízo, tá? Então, é isso que nós temos que ter no coração. Agora vamos em Lucas 12, 12. Olha o que o Senhor diz, Senhor Jesus: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que deveis falar. Quando Jesus falou essa palavra, Ele estava falando em que contexto, em que situações? Jesus estava dizendo, ó, quando vocês estiverem diante das autoridades, né, que estariam perseguindo a igreja do Senhor, e lhes fizerem perguntas difíceis, não se preocupe, não temas, o Espírito Santo vai te revelar, vai colocar a palavra na tua boca. Amém? Eu já vi crente, atualmente, há alguns anos eu não ouço mais isso, mas no passado havia crentes que diziam assim que eu não precisava ler Bíblia não, que o Espírito Santo revelava. Que é isso, irmão? Misericórdia. Jesus disse que o Espírito Santo não ia dar nada que não recebesse do Senhor Jesus. E Deus colocou as Escrituras para nós, irmãos, como um manual da vida espiritual e física. Então, quando eu e você estiver numa situação que eu não tiver a resposta e for necessária, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te dar a palavra, vai te dar a revelação. Agora vamos lembrar uma coisa, não esqueça, quando é que o Espírito Santo vai nos dar uma palavra numa situação de improviso, né? E que nós teremos que há necessidade de se responder? Quando nós estamos lendo Bíblia, quando nós estamos orando, quando nós estamos com a vida diante de Deus. Senão, o Senhor pode até permitir que a pessoa se envergonhe para ele aprender a ler. Inclusive diz a palavra do Senhor que o obreiro não deve manejar bem a palavra do Senhor para não ser envergonhado, para ser aprovado, né? Aí no tempo dos apóstolos já tinha Novo Testamento, né? Só tinha o Antigo, né? Ali no início deles, porque foi ali que começou a ser formados os livros, né? E ser aceito pelas igrejas. Você teve mais de quase 400 evangelhos, foi selecionado só 33, né? Então, veja só, mas eles estavam o tempo
todo com Jesus. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a sabedoria, Jesus é a fonte. Então, eles, mesmo assim, eles não iam lembrar de tudo, né? Mas o Espírito Santo, eles dá a palavra. É isso que acontece conosco, irmão. Quando o crente está dedicado na leitura, no estudo, em ouvir, em aprender de forma correta, ele vai ter resposta sim, tá? E agora vai ter perguntas maliciosas, perguntas para gerar confusão. Aí você tem que ter discernimento também para não ficar debatendo, né? Discutindo com as pessoas. Isso daí não leva a nada, por favor. Muito bem. Evangelho de Mateus 10, 26. Depois vocês podem ler os versículos que vem antes, que vem depois, para entender melhor ainda, né? Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Aqui tem um detalhe muito importante para nós, irmão. Tem pessoas que nascem na fé em um ambiente que as pessoas revelam tudo dos outros, e nem tudo é Deus, às vezes é coisa da mente mesmo, e Deus revela, mas nem tudo, né? Ao ponto, né, da pessoa querer ficar o tempo todo sabendo se a pessoa é ou não é, se a pessoa faz ou não faz, o que é que a pessoa faz no escondido. Não, irmãos, quando Deus quiser revelar a vida de uma pessoa, Ele vai chegar para mim, para você, vai revelar, né? Mas já tem a Bíblia, tá? Porque quando Deus nos usa na revelação, né, o Espírito Santo revela, tá? Para falar principalmente com um crente, é o tipo de Davi, né? Que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas infelizmente deixou que o inimigo o enganasse, e Davi arquitetou um pecado para que ninguém soubesse que foi ele, né? E então cometeu adultério e crime, né? Porque primeiro ele planejou a morte do marido para ficar com a mulher, né? Então, para Deus foi um adultério, né, através de um crime, e ele ficou com aquilo ali, achando que ninguém sabia, mas Deus sabia e usou o profeta, né, para chegar para ele e dizer, né? Só que o profeta chegou com muita sabedoria, porque senão, se falasse diretamente para o rei podia mandar matar o profeta, né? E aí o profeta conta a história lá, né, e diz: o homem é você, Davi. E Davi cai, se humilha, né? E Deus consegue recuperar Davi consegue se recuperar. Então, nessas situações, sim. Agora, ficar especulando, a Bíblia diz que é para a gente não ficar pensando mal dos outros, viu, irmãos? Não ficar pensando mal dos outros. E pode ter certeza, irmão, todo pecado escondido na igreja, uma hora vai aparecer. Eu me lembro de um caso na igreja que aconteceu, que foi descoberto depois, né, através já de terceiros. Aí eu chamei a primeira pessoa que sabia da história. Por que você não contou? Aí a pessoa disse: não, eu esperei que Deus revelasse o pastor. Aí eu disse: mas ele não ia revelar, porque ele já tinha te mostrar. Mas a partir do momento que uma pessoa sabe de um mal feito na igreja, já está revelado. E quem encobre o mal feito de alguém, pode ter certeza que vai ser tido diante de Deus como cúmplice. Sabe o que é cúmplice? Que encobriu, tá certo? Então, eu já vi casos de pessoas dizer assim: ah, mas eu não contei porque senão a coisa podia se voltar para mim. Agora também é isso, para você contar o mal feito de alguém, você precisa ter certeza, e quem está recebendo a informação, que deve ser o pastor da igreja, ou um obreiro ou uma obreira de confiança, né, que não vai ouvir e sair publicando na internet, né? Porque primeiro tem que ouvir a pessoa tem que se defender, tem todo um processo, né, de dar o direito de defesa, porque também quantas injustiças não já se cometeu, né? Inclusive através de revelação, né? Mas houve casos que Deus revelou e era verdade, foi se investigar e se confirmou, se comprovou, a pessoa confessou. Se não tiver prova, mesmo não conversando, vai ter que ficar em disciplina, né, até ser curado, né? Tá certo? A disciplina, irmãos, de Deus, ela não tem o objetivo de castigo, ela tem o objetivo de cura. Amém? De cura, tá bom? Inclusive tem igreja que a pessoa comete um pecado que merece uma disciplina, aí a pessoa dá 6 meses, dá 1 ano,
Não, disciplina não é isso não. O tempo da disciplina vai depender da pessoa que está sendo disciplinada, para ela continuar cultuando, adorando a Deus, procurando viver ali, mesmo disciplinado, normal na igreja. E vai chegar um momento que Deus vai dizer que essa pessoa está liberada, né? O pastor vai conversar com essa pessoa, porque o objetivo é isso, é a cura, não é jamais castigar, judiar de ninguém, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia, ou as Escrituras Sagradas, meus irmãos, a fonte inquestionável da verdade divina, amém? O que é isso? Fonte inquestionável. O que é uma coisa inquestionável? Que não se questiona. Tá escrito? Ponto final. Não, mais não. Está escrito. E aí, quem está lendo, estudando, precisa entender aquela doutrina, aquela palavra, o que Deus está cobrando do seu povo é para um tempo, é exclusivo para Israel, ou é atemporal, é para todos os tempos? Questões morais, questões espirituais, tá certo? Então, o ensinador, ele tem que ser, antes de tudo, um bom aprendiz, para que ele não venha mudar o sentido da palavra de Deus, tá? Então é isso. As Escrituras é uma fonte inquestionável. O que se pode questionar às vezes são as interpretações. A pessoa chega a olhar a Bíblia, a palavra de Deus está falando isso, você vai ver e não é. Aí a pessoa diz, não é isso que está se falando aí não. Aí vira ali uma questão, né? Mas a questão é da interpretação e não do que Deus quer falar. Isso é bem fácil a gente entender. Por exemplo, uma irmã chega para outra, vamos falar dos irmãos, né? Um irmão chega para o outro irmão, varão, e conta que o Regino falou, né? Que o Alfredo falou. Aí fala para o pastor. Aí o pastor chama o Alfredo, não falei desse jeito não. Vem cá, Regiane. Aí senta os dois, aí fica ali um dizendo, não, eu falei, outro, não foi isso que eu falei. Às vezes tem que ter uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa para poder resolver esse enigma, esse dilema. Isso é seres humanos. E Deus, a palavra de Deus, que foi escrita num período de 3.000 anos, né, na história. Imagina, 3.000 anos atrás, as culturas, as coisas, como era tudo, a linguagem que se usava é muito complexo. Então é importante que as pessoas, quando for ler, estudar, interpretar, tá, tenha segurança de que é isso que Deus está falando, é o que Ele está pedindo, quando Ele está dizendo não, sim, né? Tá? É tanta interpretação desvirtuada. Por isso que a gente precisa se dedicar, irmãos, a aprender, tá? Bom, princípios centrais da crença. Autoridade divina. Então, um dos primeiros princípios de quem vai ler e estudar a Bíblia, ele tem que ter no coração que a Bíblia é uma autoridade divina. O que é uma autoridade? Fala e obedece. Acabou. A Bíblia é vista como a palavra inspirada por Deus. A Bíblia, esse livro que nós temos na mão, é de Deus porque ela foi inspirada. Os santos homens de Deus foram inspirados. Vocês estão vendo aí uma polêmica aí na internet já, né? Do Papa, né? O Papa disse que só quem salva é Jesus. Esse Papa novo aí disse que não tem outro intermediário entre o homem e Deus. Isso já está havendo uma divisão já, né? Já tem, já está havendo uma ruptura grande, porque olha aí a situação. Que é isso que a Bíblia diz, né, irmão? A maior autoridade é a Bíblia. O Papa não é a maior autoridade. O homem mais poderoso na terra, na palavra, é homem, não é a autoridade maior. É Deus, é a Bíblia. E o que me intriga, assim, me deixa... Meu Deus, como é que pode? As autoridades católicas, em grandes eventos, eles não citam as Escrituras. Era para citar o que está escrito, mas não citam. Eles preferem... defender muito mais a igreja. Inclusive tem um teólogo da igreja católica
que ele está lá na internet, quem quiser eu mando um vídeo para você, ele dizendo o seguinte, que a igreja católica, ela é maior do que a Bíblia, porque a Bíblia existe por causa da igreja católica, senão nem existia. Isso é uma loucura, uma coisa dessa. Então assim, é o que eles dizem, e muitos, por não ler Bíblia, não estudar a Bíblia, inclusive eles tentaram acabar com a Bíblia, queimar, destruir, mas não conseguiram, que é a palavra de Deus. Como é que vai destruir Deus, né? E para quê? Para o povo não ler Bíblia, tá bom? E tem uma igreja que se diz cristã, que eu não cito o nome, né? Mas se você quiser me perguntar pessoalmente, eu cito o nome, que diz que o crente que lê muito Bíblia fica louco, né? Mas não é para poder o povo saber muito e eles falar o que eles quiserem. Não, em nome de Jesus, tá? A Bíblia é vista como a palavra inspirada por Deus, tornando-a a autoridade final, ó. A autoridade final é que a palavra final é de Deus, né? Nós crentes, né, eu também falo, e é certo, quando o médico dá uma sentença de morte, né, olha, você tem tantos dias para morrer, ou tantas horas, né? A pessoa diz, mas a última palavra é de Jesus, e é mesmo. E a última palavra dele também deveria ser na nossa vida, para a gente viver para ele, né? Mas às vezes não, a última palavra é a nossa. Eu vou, eu faço o que eu quero, né? Misericórdia. E não as tradições humanas ou líderes religiosos, meus irmãos, tá? Você tem o direito, ouça bem isso, de pedir pessoalmente o pastor, se você não quiser perguntar em público, né? Para não parecer rebeldia, não parecer contenda, perguntar, pastor, eu não consigo entender isso que o senhor explica, eu não consigo ver assim, mas vamos aprofundar mais, tá bom? Você tem, porque a autoridade maior é a Bíblia e a interpretação correta dela. Bom, a Bíblia, as Escrituras, meus irmãos, ela é suficiente, nós já explicamos, né? A Bíblia é considerada suficiente para ensinar a verdade divina, tá? Então, Jesus disse, ó, eu sou a verdade, meus irmãos, tá? Eu sou a verdade. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse, não, o senhor não lava meus pés, não. Aí foi que Jesus disse para ele, se eu não lavar os teus pés, tu não tens partes comigo. Tem hora que eu penso assim, né? Não que eu quero ensinar Jesus, misericórdia, Jesus é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, mas a gente pensando, aí Jesus poderia dizer, não, Pedro, é o seguinte, mesmo sendo Jesus, mesmo sendo o Messias, mesmo sendo essa autoridade que eu sou, mas eu quero mostrar para vocês que vocês devem ser humildes, devem ser simples, que vocês não devem se achar maior do que ninguém. Eu estou dando um exemplo aqui, que eu sendo maior, eu sirvo, e vocês têm que servir. Não, Jesus disse, tu não tem partes comigo. É muito duro, né? Mas eu estou falando assim, mas com certeza o Senhor Jesus já tinha ensinado sobre isso. Mas tem um pensamento popular que eu tenho que admitir, que os seres humanos só querem ouvir aquilo que interessa a eles e o que eles querem, o que não interessa ele desconsidera. Você fala 1000 palavras lindas e maravilhosas, não, de 1000 você fala 999 lindas e maravilhosas. Você fala uma palavra errada, a pessoa passa uma semana falando a palavra que você falou errada, mas não lembra de nenhuma das 999, porque aquilo não interessa para eles, porque aquilo... Agora aquela outra sim. Olha, irmão, já tem propagandas que estão escrevendo palavra errada, que é para o povo prestar atenção. Se tiver uma palavra errada no texto, a pessoa vai prestar atenção na palavra errada. Por quê? Porque aquilo é que chama a atenção, aquilo que mexe com ele. Então, meus amados irmãos, vamos pedir a Deus que haja em nós uma sede, um desejo, uma vontade muito grande, meus irmãos, de conhecer a verdade de Deus e não dos homens, tá? Porque tem pessoas profissionais na comunicação, irmão, que se nós não tiver Bíblia, eles vão nos enganar. Olha, quando eu iniciei minha fé, lá no meu trabalho, eu nunca esqueço, que tinha lá um irmão de uma determinada igreja, que se diz cristã, que não é considerada cristã, né? Crê em Jesus, mas tem outros problemas doutrinários, e esse irmão me tentou, no início da minha fé, me tentou muito a mudar a minha crença em certas doutrinas. Aí eu ouvia ele, eu não entendia bem, escrevia muita coisa que ele falava, ligava para o meu pastor Oliveira, que é o nosso pastor hoje,
para marcar, para ir para o final de semana para lá, um monte de coisa escrita, de pergunta, e o pastor Oliveira ficava ali 1 hora, 2 horas me explicando, e eu com aquele gravadorzinho, sabe, aqueles gravador com fita cassete, ficava gravando o pastor Oliveira. Para que isso, irmão Vicente? É porque o senhor fala muita coisa que eu não vou me lembrar, e eu vou gravar aqui para me responder a ele. Então, quando a gente quer a verdade, irmão, a gente não aceita qualquer coisa. E o pior é que as lideranças que mais enganam, elas trabalham na vontade das pessoas, no ego, para encher a pessoa, né, para botar pessoas nas nuvens. Quanta coisa terrível eu já vi. Muito bem. Suficiência. A Bíblia é considerada suficiente para ensinar a verdade, sendo a única fonte de orientação necessária para a fé e a conduta diária. Se alguém quer viver e praticar a fé, segue a Bíblia. Segue a Bíblia, procura ver a fé na Bíblia, e tem muito estudo sobre a fé, inclusive aqui na nossa igreja, né? Para nos livrar essas pessoas que se utilizam da fé para enganar os outros, né? Fazer promessas que Deus não está fazendo, que Deus não faz, né? Que Deus não trabalha dessa forma, mas como é o interesse das pessoas, né? Elas acabam acreditando e sendo saqueadas, né? Então, necessária para a fé e a conduta diária. Conduta é uma mente, um coração, um ser bem orientado, bem dirigido, né? Que realmente tem a confiança do outro. Não é substituída por outros créditos. Símbolos de fé, credos e confissões são considerados exposições fiéis da Bíblia, mas não substituem. Elas são úteis para a organização da fé, mas a Bíblia é a base que valida tudo. Isso aqui eu tenho falado aqui em outros temas de fé, de crer, dizendo o seguinte, ouçam bem, a fé em si, ela não faz nada. Tem gente que tem fé na fé. O que é isso? Pela fé, aí determina que vai acontecer, que vai isso, que vai aquilo, que vai o quê? Pode acontecer se Deus confirmar. Se Deus não confirmar, não acontece. Então esse é o perigo de alguém afirmar pela fé que algo vai acontecer quando Deus não autorizou. Poderá ou não acontecer. Mas o profeta falava e acontecia. No Antigo Testamento, o profeta não é o mesmo, ele não tem a mesma posição que tem aqui nós, profeta do Novo Testamento. O profeta lá era um ofício, Deus chamava aquele homem do ventre para ser profeta, para ser a voz de Deus, anunciando o que tivesse que anunciar. Agora não, nós temos Bíblia, nós temos Espírito Santo e nós temos o dom de profecia, sim. Deus pode nos usar, sim, mas é diferente. O Espírito Santo chega e fala comigo e fala contigo. Ou, se você sentiu ali no seu ser, pela fé, que vai acontecer alguma coisa, fala com Deus. Eu vi certa vez um profeta, antes de profetizar, ele disse: olha, o Senhor acabou de me autorizar, e ele anunciou e aconteceu, porque Deus autorizou. Agora, como é que eu oro pela fé? Confiando que Deus pode fazer, que Deus é o Deus do impossível. O problema é quando eu garanto a alguém que vai acontecer. Olha o que Pedro disse: por que vocês estão olhando para mim? Porque o paralítico na porta do templo se levantou, porque Pedro ordenou em nome do Senhor e ele se levantou. Mas quando Pedro ordenou, certamente o Espírito Santo autorizou ele a fazer aquilo dali. Quando o homem foi curado, que entrou no templo pulando, saltando, o povo ficou tudo abismado, olhando para Pedro e João, e eles disseram assim: por que vocês estão olhando para nós? Vocês estão pensando que esse homem está de pé aí é pelo nosso próprio poder, pela nossa santidade? Não, quem levantou esse homem foi aquele Jesus que vocês crucificaram. Aí
essa questão da fé, ela às vezes se torna puramente simbolismo na boca de muitas pessoas. Por quê? Porque eles não aceitam perder nada. Agora, os apóstolos foram todos mortos. Aí alguém pode dizer assim: cadê a fé dos apóstolos? Né? Foram martirizados, mortos à espada de várias formas. E cadê a fé dele? Paulo, a cabeça de Paulo, o apóstolo, foi decepada. Paulo não tinha fé? Claro que tinha, mas foi permissão do Senhor. Aí alguém chega para o outro assim, que está não sei quantos anos com uma doença, um filho: é porque você não tem fé, porque a sua igreja não tem fé. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Nós temos fé sim, nós confiamos sim no poder de Deus. É porque você aceita o quê? Tem coisa que olha, Paulo orou 3 vezes ao Senhor para ele tirar o espinho da carne. E qual foi a resposta? A minha graça te basta. Vai ficar com o espinho na carne, certo? Olha, eu quero dar uma notícia: tem gente que vai partir desta vida com a enfermidade. Aliás, até o final desta vida ele vai estar enfermo, porque quando ele partir não tem mais enfermidade, né? É claro, tá certo? Mas outros vão ser curados para a glória de Deus. Então isso não tem nenhuma confusão, porque a fé é de Deus. Quem faz é Deus, quem opera é Deus, quando Ele quer. Eu nunca esqueço de uma situação que ocorreu próximo de uma congregação do nosso ministério, que eu fui lá, orei pela pessoa, a pessoa estava com câncer, e muito amigo meu e tudo, oramos, visitamos ali, e a igreja também foi lá e orou, e o homem não foi curado. Aí outra pessoa foi lá, outro pastor foi lá e orou, e quando orou disse que o homem estava curado, e o homem passou um período bem. Quando foi depois, chegou a notícia para mim, assim, aí mandou dizer: ó, diga lá para o teu pastor lá que ele não tem fé. E eu tenho. Eu fui lá e o homem foi curado. É, né? Tá certo. Pois eu fui com fé, e eu tenho fé. Passou, acho que 1 mês e pouco, a notícia chegou que o homem tinha morrido. Aí eu, pelo mesmo que mandou a notícia para mim, eu digo: agora diga para ele lá quem foi que matou o homem. Foi ele? Ele não tinha dado vida? Ele não é poderoso? Meus irmãos, a fé que vem de Deus, ela não tem confusão não, quando ela está no Senhor e depende do Senhor. Agora, quem anda com a fé, brincando e vendendo e comercializando e fazendo exposição, vai se dar mal. Primeiro porque Deus não se agrada disso, tá bom? Então, muito cuidado, irmãos. A fé que a Bíblia nos ensina é confiança em Deus. E Ele vai usar quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Amém? É isso. Só para não ter confusão na nossa cabeça, tá? Então, qual é o grande objetivo da fé? Quando nós expomos? Organizar. Então, nós temos campanhas de oração, nós temos propósito, tantas coisas, e tudo isso é maravilhoso, irmãos, e Deus quer. Agora, que ninguém se torne, né, a pessoa que é o dono dessa situação. Não, esquece isso, tá? Quem vai fazer é Deus. Necessidade de estudo e prática, meus irmãos. O conhecimento bíblico não é um fim em si mesmo, tá? Conhecimento bíblico não é um fim em si mesmo. O que é isso? Eu aprendi. O fato de eu saber não quer dizer que eu agora posso fazer. Fazer no sentido de coisas acontecerem, né, que não depende de mim, depende de Deus. Que a pessoa começa a estudar e começa a descobrir o poder da fé, o poder da palavra, e ele acha que tudo que ele vai falar vai acontecer. Ele esquece que quem libera é Deus e quem faz é o Senhor. E muitos, infelizmente, morrem na fé por causa disso. Mas está escrito: o Senhor tem que fazer. O Senhor não tem que fazer nada. Ele é soberano, meus irmãos. Faz quando Ele quer. Se eu tivesse ido por esse caminho há muito tempo, que eu acho que eu já tinha morrido na fé. E tem gente, irmãos, que deixa os caminhos do Senhor, a obra de Deus, porque ele se enche de uma esperança
né? Que todo aquele conhecimento que ele vai fazer é como um controle remoto, que ele vai apertar e vai acontecer, e a porta vai se abrir. Não é assim, meus irmãos, não é assim, tá? Na Bíblia não é assim. É fundamental estudá-la, né, com dedicação para compreender a verdade e a partir daí praticá-la, transformando a vida cristã em um estilo de vida. Qual deve ser o nosso estilo de vida? Um servo de Deus sempre confiante, um servo de Deus com testemunho de fé, de confiança, de santidade, uma vida exemplar. Esse é o estilo que nós devemos ter diante das pessoas e diante de Deus. A autenticidade, a fidelidade à Bíblia, irmãos, como única regra de fé e prática, protege os fiéis de doutrinas falsas e engano, mantendo-os firmes na verdade. Então a nossa fidelidade, irmãos, acima de tudo tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. A pessoa às vezes chega para você, faz um comentário e diz: você crê? Se tiver escrito na Bíblia, não precisa nem. Se eu sou um crente, um servo de Deus, claro que eu creio. Mas às vezes a pessoa faz essa pergunta porque ela está lendo aquele texto que faz uma promessa de alguma coisa, né? E está perguntando se crê, porque ele leu, ele falou e vai acontecer. Depende. A pessoa crê, aí o fato dela não receber é porque ela não crê? Você não tem fé não, irmã? Tenho. Você não recebe? Não, mas é Deus que faz. Se Ele não quer me dar, Ele sabe por quê. Pronto, não tem confusão, tá? Não tem que ficar humilhando as pessoas, né, em relação à fé. Implicação para o cristão: avaliação de ensinos. Os cristãos devem examinar todas as doutrinas e ensinamentos à luz das Escrituras, aceitando apenas o que está de acordo com a verdade bíblica, tá bom? Responsabilidade pessoal, meus irmãos, todos nós devemos ter. Nós, irmãos, Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, Ele disse: só quando vocês for orar, vocês orem assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Grande responsabilidade que nós temos, irmãos. Nós levamos o nome do Senhor sobre nós. O Senhor Deus, irmão, Israel, Deus operou tanto através da nação de Israel, que as outras nações conheciam, falavam assim: o Deus de Israel. Eu vivi um tempo na fé que eu vi muita gente dizer assim: o Jesus da irmã Maria, o Jesus da irmã Raimunda, o Jesus dos crentes. Por quê, irmãos? Porque via muita seriedade, muita responsabilidade, muita verdade naquelas vidas, tá? Hoje, tanto de gente crente que os outros fazem a zombar daquelas pessoas, que não tem moral, vive enganando, vive uma vida total. Aí depois quer dizer que é usado pela fé, pela palavra. É nada, irmão. Deus não está com esse tipo de pessoas desleixadas não, irmãos, tá? Olha o que Jesus diz: apartai-vos de mim. Senhor, Senhor, apartai-vos de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Então vamos lá. Responsabilidade pessoal. Cada indivíduo é responsável por conhecer e viver a Bíblia, alimentando a fé e o espírito da mesma forma que o corpo humano. Então, os mesmos cuidados para ter uma vida física saudável, devemos ter para ter uma vida espiritual também saudável, né? As pessoas quando olham para uma pessoa fisicamente, ela vai avaliar, às vezes, o estado físico daquela pessoa, né? Espiritualmente é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Busca por conhecimento. Deve haver um anseio por um conhecimento mais profundo da Bíblia, ao invés de se conter com uma compreensão superficial. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que as pessoas não querem mais trabalho não tem mais paciência de ficar 1 hora vendo um estudo, lendo, se aprofundando no assunto. Não, elas querem tudo resposta pronta, é tudo comidinha pronta.
o povo hoje fisicamente vive mais de comida de laboratório, que é, né? Assim também espiritualmente, vive só daquelas frases, daqueles chavões, né? Aquelas coisas, pronto. Aquilo, ela sente aquela paz, ela sente, pronto, hoje eu já estou abençoado. Mas quanto tempo gastou lendo, orando, buscando, pensando, refletindo? Não tem tempo. Não tem tempo. Teve um tempo aqui que eu procurei desenvolver um trabalho aqui na igreja de filmes. A pessoa não consegue ficar 1 hora sentada não, para ver um filme não. Muito menos um seriado, né? Tem um documentário que já tive tanta vontade de passar na igreja, mas eu me sinto assim, desmotivado, porque a maioria não tem paciência de ficar 3 horas vendo. Não me livre. Pois é, mas é a ciência mostrando a vida humana na hora da fecundação até o nascimento, para as pessoas entenderem como é um pouquinho da funcionalidade humana para os pais, principalmente, as futuras gestantes, né, que vão criar seus filhos, mas, né, e aí fica com informações às vezes muito pequenas, muito superficiais, e diante de algumas situações fica perdido, né? Mas nós temos Jesus que é maior, né? Para cuidar de nós. Mas a gente poderia ter um desenvolvimento maior se nós nos dedicássemos mais. Bom, vamos lá. Consequência da fé. A fé genuína, a fé genuína guiada pelas Escrituras deve resultar em ações, pois o conhecimento da verdade deve levar à prática de boas obras. Para nós terminar, Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Isso é o final da humanidade, e no encerramento de cada vida aqui terreno, nós somos reservados para este dia, amém? O dia do juízo. O propósito final da vida, meus irmãos, é conhecer a Deus e obedecer os seus ensinamentos. Que Deus, né, nos ajude, meus amados irmãos, a valorizar cada estudo, cada oportunidade que nós temos. Eu tenho que concordar com vocês que ficar 40 minutos, 1 hora, 1 hora e 10 sentado é cansativo. Mas vocês sabiam que para mim falar 1 hora eu tenho que estudar 3, 4 horas? Certa vez eu estava lendo um escritor dizendo que para ele escrever aquele livro, ele leu 30 ou foi 40 livros para escrever aquele livro, para fundamentar o que ele... Então assim, o ensino, ele é cansativo, mas o aprendizado nos dá um prazer muito grande, a gente poder saber. Uma pessoa nos perguntar, a gente poder responder, né? Principalmente da parte de Deus. Então que Deus me abençoe e te abençoe, que haja em nós essa chama acesa de interesse por aprender, porque a Bíblia diz: crescei na graça, comunhão com Deus e no conhecimento, que é conteúdo, tá bom? Meus amados irmãos, amanhã, quinta-feira, tem as visitas nos lares, né, a evangelização. Sexta-feira, nossa campanha de oração. Sábado, próximo sábado, às 19 horas, a EPO. É para todos, tá bom? Indispensável a presença de obreiros, principalmente os que estão na linha de frente, que estão fazendo. Nós fazemos uma autoavaliação, nós estudamos, nós planejamos. É para o crescimento e desenvolvimento nosso. Então venha em nome de Jesus, chegue antes das 19 horas, tá? Sábado e domingo pela manhã nossa consagração, e à noite o culto na direção das senhoras, não é isso? Tá bom? Que Deus abençoe, fique de pé, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Irmão João, já ficou bom? Já ficou bom? Estava enfermo, né? Já ficou bom? Já está bem? Graças a Deus, que Deus te abençoe.
Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por estar na sua santíssima presença. Obrigado, Senhor, por esta sede, esta vontade de ler, de estudar, de aprender mais do Senhor, nas letras, na oração, na palavra, no Espírito. Amado Deus, que o Senhor nos abençoe, que os teus servos, nossos irmãos, amem, desejem estar aqui sempre aprendendo. Meu Deus, ó Senhor, multiplica nas nossas vidas esse conhecimento aqui ministrado em Teu nome, Senhor. Pedimos a saúde daqueles que estão enfermos, pedimos o socorro, a providência do Senhor para todos nós, o livramento. O Senhor sabe muito bem, os dias que vivemos são dias maus, não permita que nenhum mal nos aconteça, nos guarde e nos livra de todos os males desta vida, Senhor, violência, doença, todo mal. Provê na vida de cada um de nós o que nós necessitamos, ó Pai. Quero Te agradecer pela minha saúde, ó Senhor, continua operando, obrigado pela saúde do irmão João, que o Senhor venha repreender toda dor, todo mal, toda causa desta enfermidade. Abençoa a nossa irmã Lidoína Santos, que está aqui, Senhor, na Tua presença. Continua operando na vida dela e dá a saúde completa dela, Pai. Continua dando esta fé maravilhosa que ela tem tido de perseverar, de lutar. Meu Deus, abençoa a sua casa, a sua família e entra com o socorro e a providência na vida dela. Olha para o irmão Flávio também, para que ele fique completamente curado, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, nós repreendemos todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, Senhor, nos guarde e nos livre de todo mal, nos dê uma noite de paz, de descanso no nosso corpo, na nossa alma. Não permita que nenhum mal chegue a nenhum de nós, em nome de Jesus. Assim Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.